Bom dia, bom dia! Quarta-feira, mais uma live e o tema da live hoje é para emagrecimento, para variar, né? Basta comer menos e se movimentar mais? Será que só comendo menos e fazendo mais atividade física a gente já consegue o emagrecimento? Bom dia, Célia, bom dia, Márcia. Bom dia, Mari. O pessoal tá entrando. Tudo bem? 7h em ponto, hein? Vamos começar. Vamos lá. O que o pessoal costuma falar por aí, né? Que as calorias que entram menos as calorias que saem é igual às calorias armazenadas que a gente tem no nosso corpo, né? Que essa conta aí seria fácil de ser feita, que é tudo muito simples. Só que a gente sabe que o nosso corpo não é uma ciência exata. Tudo que entra, tudo que a gente come, não é a mesma quantidade de calorias que vai sair. No meio desse processo tem um pequeno detalhe, que é o corpo humano, que é o nosso corpo, né? Nosso organismo. E tem metabolismos que são mais acelerados que outros. Então, é complicado a gente fazer essa conta. Somar todas as calorias dos alimentos e saber direitinho quanto que vai entrar, quanto que vai sair, tá? E a ciência da nutrição parece que está presa lá na Idade Média. Parece que a gente não evoluiu em relação a isso. E a gente já descobriu hoje que o que é mais importante para essa questão de metabolismo é a questão hormonal. Algumas pessoas têm os hormônios em ordem, outras pessoas não. Bom dia, Sá. Bom dia, Fabiola. Então, tem pessoas que vão ter sim mais dificuldade para emagrecer, né? E existem máquinas que são capazes de medir essa quantidade de metabolismo, as calorias que entram, as calorias que saem. Isso existe. Bom dia, Marluce. Bom dia, Fátima. Só que a obesidade continua crescendo. Por quê? Se a gente tem todas essas máquinas medindo calorias que entram, medindo calorias que saem, por que a obesidade continua crescendo? Seria genes? A pessoa nasceu com a genética de ser gorda? Seria o ambiente moderno? Ou seja, a pessoa está ali influenciada, né, por indústria alimentícia, McDonald's, Bob's, Burger King, seria isso aí? O convívio, né, a sociedade, os amigos dessa pessoa estão influenciando ela? Seria isso que está atrapalhando o emagrecimento? Bom dia, Maria Cláudia. Seriam alimentos saborosos demais? Né? Falta de disciplina? Seria falta de força de vontade? Né? Já surgiu uma variedade de dietas, dieta de baixo teor de gordura, dieta de baixa ingestão de carboidrato, alta ingestão de proteína, zero açúcar, dieta de zero glúten, paleolítica. Já surgiu dieta de tudo quanto é jeito. Mas ainda ninguém encontrou uma dieta capaz de mostrar um sucesso mais consistente, né? Essa é a melhor dieta, essa vai dar resultado de qualquer forma, vai ter resultado para qualquer pessoa. Então, o que acontece? Como não existe essa dieta, muitos profissionais médicos, nutricionistas, eles se agarram nessa questão de calorias, como se isso fosse o determinante. É claro que para a pessoa emagrecer, ela tem que ter um déficit calórico, não estou dizendo isso. Só que esses profissionais colocam as calorias como se fosse assim, o manda-chuva, o aspecto mais importante no emagrecimento. E eles não param para pensar nessa questão de equilíbrio de caloria, né, de metabolismo, sendo individual, né? E sem uma tecnologia sofisticada, é praticamente impossível a gente estimar quantas calorias que a gente come, quantas calorias que a gente queima, com a margem de erro aí menor que 350 calorias.
Isso é praticamente impossível. E com essa margem de erro de 350 calorias, isso significa que ao longo de algum tempo, né, isso pode decidir se a pessoa vai ser gorda ou magra. Então, se esse conceito de contagem de calorias fosse a chave para o controle do peso, como que os nossos ancestrais eles conseguiam evitar essa oscilação de peso, mesmo antes desse conceito de calorias ter sido inventado? Na época dos nossos ancestrais não existia esse conceito caloria. E eles não tinham problema com perda de peso. Então, né? Bom dia, Rita. Bom dia, Dinha. Então, isso aí não é fator determinante, tá? E quando que começou essa história toda de obesidade? Começou quando a gordura foi colocada como vilã. E aí colocaram a gordura como vilã e aí acrescentaram carboidratos de má qualidade na nossa dieta. A dieta ficou baixa em gordura e ficou alta em carboidrato. Já tem um estudo extremamente relevante em 1990 com mulheres ingerindo uma dieta com baixo teor de gordura e isso aí aumentou demais a incidência de obesidade. É um estudo que chamou Women's Health Initiative. Ele estudou 50 mil mulheres na menopausa. Então, se você que está me vendo aí, você está na menopausa, você vai ter um bom parâmetro através desse estudo. 50 mil mulheres. Esse estudo gastou 700 milhões de dólares e ele colocou as mulheres para comerem muita fruta, muitos legumes, muitos cereais e muitas fibras. E aí os principais resultados desse estudo foram liberados em 2006. Ou seja, olha a relevância desse estudo. Começou em 1990 e terminou em 2006. Não terminou, né? Saíram os primeiros resultados em 2006. Ou seja, 16 anos de segmento dessas mulheres comendo muita fruta, muito legume, muito cereal e muita fibra. O que aconteceu? Elas perderam um máximo de 2,5 kg em comparação com o grupo controle. Então esse pessoal que estava comendo isso aí perdeu a mais 2,5 kg em relação a um grupo controle. É um grupo que não estava fazendo nada, um grupo que eles deixaram ali só acompanhando, tá? Para terem um parâmetro. Sendo que no final do estudo, ou seja, a partir desses 16 anos, essa diferença de 2,5 kg diminuiu para apenas 450 gramas. Então, de 2,5 kg ao final do estudo, foi para 450 gramas. E não foi só esse estudo não, ainda fizeram uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Meta-análise é um conjunto de estudos que vão analisar esse conjunto de estudos e chegar a uma conclusão. Estudos relevantes, né? Vamos analisar 10 estudos e vamos chegar a uma conclusão a respeito do que aconteceu nesses estudos. Fizeram essa meta-análise que comprovaram o resultado ruim dessa estratégia de comer muita fruta, de comer muito cereal, né? No caso, eram esses dois aspectos aí que estavam emperrando que a dieta estivesse dando certo. Então, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer ou não estuda, né? Porque os estudos estão aí, já comprovam pra gente o que dá certo, o que dá mais certo, o que dá mais errado, né? E a partir de 1977, essas regras nutricionais erradas começaram a causar essa epidemia de diabesidade que a gente vive hoje. O que é diabesidade? É diabetes mais obesidade. De 1980 até 2000, diminuiu em torno de 32% as pessoas que fumavam.
As pessoas começaram a se conscientizar, começaram a parar de fumar. Diminuiu 4% o pessoal que tinha pressão alta. Diminuiu o colesterol também. O pessoal começou a usar estatina, rosuvastatina, o Crestor, todos esses remédios aí para baixar colesterol. Então baixou o colesterol. O pessoal começou a fazer mais atividade física. Ou seja, o pessoal estava querendo ter mais saúde, certo? Só que eles começaram a seguir essas diretrizes do governo e começaram a ter mais diabetes. O diabetes aumentou em 44%. A obesidade aumentou em 10%. O diabetes no mundo cresceu no mundo todo, né? Olha só a relevância desse estudo. Foi gasto 700 milhões de dólares com 50 mil mulheres na menopausa. E concluíram que essa abordagem não estava dando resultado. Seria falta de vontade? Seria fraqueza? Seria pouco autocontrole? As pessoas engordam porque são fracas, não têm autocontrole, não conseguem se controlar? Isso aí a gente sabe que leva a discriminação, leva a estigmatização, né? Já tem estudos também comparando o peso corporal com traços de personalidade das pessoas. E não foi encontrado relação entre o peso com a personalidade, né? Níveis de dedicação no trabalho, tudo isso aí, estabilidade emocional, se a pessoa era extrovertida ou não, isso não tem nada a ver com peso. Mas foi encontrado sim relação com idade e com sexo. Ou seja, quanto mais velha a pessoa é, menor metabolismo e tal, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer ou de manter o peso. E os homens têm mais facilidade também em emagrecer do que as mulheres. Isso aí é fato. Isso foi comprovado, né? Então, esse estudo que comparou o peso com personalidade chegou a essa conclusão que obesidade não tem relação nenhuma com a personalidade da pessoa, tá? A gente está contando calorias há muito tempo. A gente está comendo alimentos sem gordura. A gente está suando na academia. A gente está testando a nossa força de vontade. E o que isso trouxe de benefício no emagrecimento? A obesidade só tem aumentado. Você acha que alguém sabe tratar a obesidade? Se soubesse, não estaria aumentando. Então tem conceitos que estão muito errados, que a maioria dos profissionais acreditam que estão certos. E aí quem paga o pato é o paciente. Infelizmente. A gente não para de fazer dieta. A gente fica pulando de galho em galho. Dieta atrás de dieta. E isso não está resolvendo nada. Nunca resolveu para pouquíssimas pessoas. Só quem consegue mudar o estilo de vida é que tem resultado. Será que está faltando atividade física? Eu te falo que não, porque fazer exercício não produz muita perda de peso. Se você sai da academia e bate um copão de açaí, por exemplo, você coloca tudo a perder e ainda vai ganhar peso. Se você sai de um exercício aí de meia hora e você bebe aquele isotônico, os Gatorade da vida aí, você provavelmente já repôs as 200 calorias ali que você perdeu. Então, não é atividade física que vai te ajudar muito a perder peso, não. A alimentação é no mínimo aí 80% do processo de emagrecimento, tá? E também a gente já sabe que um exercício físico, quando é feito antes da alimentação, ele tende a estimular o apetite. Então, se você está acostumado aí a fazer uma caminhada antes do café da manhã, antes do almoço, do jantar, que seja,
isso tende a aumentar seu apetite. Então você vai comer mais. Ainda tem esse viés. E aí ainda tem essa questão que você pode queimar essas calorias e compensar tudo com essa bebida isotônica que você vai beber. Ainda tem esse pesar aí. Então qualquer alimentação que você faça vai acabar compensando a atividade física. Não tem jeito. A atividade física é importante sim na manutenção do peso, principalmente depois que você emagreceu. Porque no processo de emagrecimento, a gente tende a perder um pouco de massa magra. Ou não, né? Depende se a gente está fazendo atividade física de força ou não. Isso aí ela entra sendo importante. Mas quem perde massa magra vai precisar fazer atividade física depois de emagrecer sim, para manutenção do peso. E a atividade física é necessária para ter saúde, né? A gente não deve emagrecer para ficar saudável, a gente deve ser saudável e emagrecer, tá? Sem falar que a atividade física tem uma série de benefícios. Mas o que eu estou falando aqui é que não está faltando atividade física. Bom dia, Márcia, obrigado. Bom dia, Larisa, Agnes. Bom dia, obrigado pela presença aí de vocês. Então não está faltando atividade física. O pessoal já está fazendo atividade física. Não é isso. Não é por isso que a obesidade tem aumentado, certo? Seria um defeito genético? Será que você não consegue perder peso porque você tem um gene que está ruim? Seu gene, sua genética, sua família toda obesa? Seria isso? A gente sabe que tem pessoas que podem comer de tudo, que não engordam nunca, né? E outras pessoas que só de passar na frente da padaria, só de sentir o cheiro de pão, já começa a engordar. É complicado, né? Isso acontece, mas para a grande maioria de nós, a tendência genética não é o que manda. Então, se você tem uma genética ruim, a boa notícia é que você que está no controle. Bom dia, Cléo. Você está no controle se você vai ser obeso ou se você vai ser magro. Na grande maioria dos casos, nós estamos no controle, tá? Então não seria genética. Os nossos genes não mudaram, mas o nosso ambiente que mudou. Nossos genes são os mesmos há mais de 20 mil anos. Então não tem essa de falar que é genética que está engordando todo mundo. A gente tem os genes sim, que aumentam a resistência à insulina e que vão aumentar a fome. Bom dia, Samara. Bom dia, Edmara. A Sara, eu sou assim. Só de olhar eu engordo. É assim mesmo, tem gente que é assim. Não pode passar na frente da padaria que já começa a engordar. Isso acontece também. E a gente tem os genes que são chamados thrift genes. São os genes parcimoniosos. São esses genes que aumentam a resistência à insulina. Muita gente não consegue emagrecer porque tem essa danada dessa resistência à insulina, tá? São genes que preparam as pessoas para uma fome que nunca chega. Ou seja, a pessoa está sempre com fome, ela acha que está com fome, ela come, só que essa fome dela, fome real, né, nunca chega. E tem umas civilizações em que isso é mais comum, ter esses genes de obesidade. Vamos colocar os genes da obesidade. Cigano, indígena, alguns indígenas, nativos americanos, havaianos, judeus. Só que não é o nosso caso, tá? E mesmo assim, entre essas populações em que isso é mais comum, essa questão da genética ruim, isso aí também é minoria. Então, não é motivo de preocupação, tá? E mesmo
nessas populações tudo bem, eles estão fadados, vamos colocar assim. Mas a grande maioria de nós somos nós que estamos no controle, tá bom? O genoma humano é o mesmo, tem mais de 20 mil anos, o genoma não mudou, tá? E nos últimos 100 anos teve um aumento explosivo de muita doença degenerativa. É isso aí, tem gente que tem uma fome que não tem fim, né? Diabetes tipo 2, é o que eu tô falando. Essa epidemia de diabesidade que a gente está vivendo hoje. E qual que é a principal causa de tudo isso? Se não é gene, se não é um defeito genético, é a alimentação, né? Não é genética, porque o nosso genoma tá igual. É o que a gente chama de epigenética. A epigenética é tudo que a gente pode fazer para mudar a genética, inclusive. A genética não. A genética não está no nosso controle. A gente já nasceu com aquele problema e na maioria das vezes é complicado reverter. Só que a epigenética manda na genética. Como assim? Se você nasceu com uma genética ruim, a epigenética são todas as ações que você vai fazer para mudar a genética. Ou seja, é o ambiente que está ao seu redor, que na maioria das vezes você consegue controlar. É o que você compra no supermercado, no açougue, na feira. Se você vai no McDonald's, Bob's, Burger King ou não. Se você faz atividade física ou não. Isso aí está no seu controle, está no nosso controle. O que a gente come está no nosso controle. Isso é a epigenética. E a epigenética manda na genética. A epigenética cala a boca da genética. Então, vamos parar com essa história aí de que meus pais são obesos, minha família toda é obesa, eu tô fadado a ser obeso. Não, não é assim que funciona, tá bom? Poderia ser porque tem muita oferta de comidas gostosas. Eu não consigo me controlar porque no meu trabalho, a todo momento, fulano de tal vem me oferecendo aquele doce, vem me oferecendo aquele processado que eu não consigo me controlar. Bom dia, Daniela. Bom dia, Samara. Isso faz parte, né, das coisas que ficam tentando a gente ali. A indústria alimentícia vai trabalhar basicamente 3 sabores: o doce, a gordura e o sal. Tudo com o objetivo de deixar esses alimentos irresistíveis, para que justamente a gente não consiga se controlar. A gente vai lá e compra aquele alimento, né? E o único objetivo da indústria alimentícia é despertar circuitos de prazer no nosso cérebro. Ou seja, viciar a gente. Eles não querem colocar nutriente num alimento específico. Eles querem que a gente compre uma vez, a gente compre a segunda, terceira, quarta, e que cada vez a gente compre maior quantidade, né? E que isso transforme em uma compulsão alimentar. Esse é o objetivo da indústria, né? E como que a gente se livra dessa porcariada toda? Com alimentação de qualidade, a gente vai começando a mudar o nosso paladar. Quando a gente é criança, se você tem filho, se você tem filha, e você começou a educar o paladar dela desde o início, você sabe que ele não fica pedindo doce, por exemplo, que ele não fica pedindo macarrão, pão, bolacha, biscoito, processado, industrializado, açúcar. Por quê? O paladar dele foi educado desde cedo a comer legume, a comer fruta, a comer fibras, né? Comida de verdade. Ele tá com o paladar treinado. E isso é treinável em nós adultos também.
tá? Nosso paladar, ele vai se refinando com o passar do tempo. Só que a gente precisa ter um pouco de paciência. Se você está acostumada a ficar comendo processado demais, e quando você come comida de verdade, você acha ruim, basta você ter um pouquinho de paciência, porque suas papilas gustativas, elas vão se modificando com o passar do tempo, e aí a gente começa a se tornar saudável. E aí esse processo vai ficando mais fácil, tá? Lembra da primeira vez que você experimentou cerveja? Se você já experimentou, provavelmente você não gostou. Eu, pelo menos, fui assim. Primeira vez, não gostei de cerveja. A partir do momento que a gente vai tomando, nosso paladar vai se adaptando. Não que eu fique tomando cerveja, tá? Mas é só um exemplo, né? Primeira vez que você experimentou café preto, sem açúcar ou com açúcar até. Tem muita gente que na primeira não gostou de café e que hoje não fica sem café, tá até viciado em café. É assim que é o paladar. E assim acontece também com comida de verdade, com alimentos de verdade. A Denise, não gostei, nem voltei a tentar a cerveja. Tá vendo? Mas provavelmente se você continuasse tomando a cerveja, você ia acabar gostando dela. Como tem muita gente que é até viciado, né? No café também. É assim que acontece, nosso paladar se adapta. Basta que a gente passe por essa fase de transição. Isso vale para praticamente tudo na vida. Tá bom? O sabor vai ficando agradável. Basta a gente ter um pouquinho de paciência, ter essa exposição repetitiva que fica legal, o sabor fica agradável. Então, qual que é o maior problema que está deixando o pessoal obeso? É o que a gente chama aí de síndrome metabólica associada aí a uma resistência insulínica. Resistência insulínica é o primeiro estágio do diabetes. É o estágio que a maioria dos médicos acaba não identificando e que é antes do pré-diabetes. Se você está com a sua glicose de jejum 99, você vai ao médico hoje, a maioria dos médicos vai te falar, quando a sua glicose estiver 100, você pode voltar aqui, que aí você já está pré-diabética. Ou, quando a sua glicose estiver 126, você já é diabética. Aí a gente começa a tratar esse problema aí. Só que a pessoa já tem resistência à insulina muito antes disso aí. Já era para a gente estar tomando as atitudes necessárias. Principalmente no que diz respeito à alimentação, né? A gente não precisa esperar a doença chegar para que a gente tome alguma atitude. E o que é a síndrome metabólica que o pessoal tanto fala? É quem tem muita gordura na barriga, ou seja, quem tem aquela obesidade visceral, muita gordura entre os órgãos. É quem tem o perímetro, a circunferência abdominal, se for mulher, acima de 24 centímetros, você pode pegar uma fita e medir sua circunferência abdominal. Se tiver acima de 94 centímetros, já é considerado obesidade. E no homem é acima de 102 centímetros. Quais que são os valores ideais? Na mulher, abaixo de 80 e no homem, abaixo de 88. Sendo que, se na mulher passar 94 centímetros, já é considerado síndrome metabólica. É um fator, não é considerado síndrome metabólica. É um fator para ser síndrome metabólica. Tá? Então, os níveis ideais na mulher abaixo de 80, no homem abaixo de 88. Qual que é o segundo fator para a gente classificar síndrome metabólica?
é a pessoa que tem a resistência insulínica, tá? Só que aí tem um fator que é importante eu falar aqui, que é o seguinte: a maioria das pessoas hoje vai fazer exame após 12 horas de jejum. Só que para a gente avaliar glicose, insulina, resistência insulínica, o tempo de jejum deve ser 8 horas, não deve ser 12 horas não, tá? A insulina vai estar alta depois de 8 horas de jejum ou depois daquele teste oral de tolerância à glicose. Então são 8 horas para avaliar e não são 12 não, porque se você ficar 12 horas, esse valor vai estar mascarado. A insulina, a glicose, vai ficar gravado sim, Denise. A glicose, ela vai estar mais baixa, porque você ficou mais tempo em jejum. E aí vai mascarar, às vezes você já está até com diabetes, você está com pré-diabetes, só que o valor não está o correto. E qual que é o valor ideal de insulina? Abaixo de 5. Se a sua insulina hoje está menor que 5, ela está ok. E o que pode aumentar a insulina? Privação de sono, estresse, né? Sono e estresse. Estresse aumenta cortisol, que joga glicose no sangue. E privação de sono vai também aumentar cortisol, que vai aumentar a glicose, vai aumentar a insulina. Além, né? Claro, carboidrato refinado. É o que mais aumenta a insulina, é carboidrato refinado. Então, critérios para síndrome metabólica que você deve fugir: obesidade visceral, resistência à insulina, e o terceiro é pressão alta. Pressão alta pode aumentar por conta da insulina. A insulina retém água e aumenta o volume no sangue, aumentando a resistência vascular periférica. A gente fica com excesso de sangue, vamos colocar assim. E aí nossa resistência vascular periférica aumenta e o nosso coração tem que bater mais forte para que o sangue chegue nas extremidades, nas mãos, nos pés. Então a pressão aumenta. O que é pressão alta? Acima de 14/9. O ideal é pressão 12/8. Tá? Então esse seria o terceiro critério. O quarto critério é triglicerídeo alto. Triglicerídeo alto no laboratório é acima de 150. Os nossos níveis ideais aqui, a gente quer trabalhar com triglicerídeo abaixo de 100. Triglicerídeo é o colesterol ruim. Colesterol por si só não é ruim. O que é ruim é triglicerídeo. Outro fator é diminuição do HDL. HDL, a gente quer no laboratório acima de 40, idealmente acima de 50. E a gente trabalha o que é um colesterol bom. Para você fazer a conta aí, o seu exame de colesterol e você identificar se o seu colesterol tá bom ou não. Você vai pegar o valor do seu triglicerídeo e você vai dividir pelo HDL. Triglicerídeo dividido por HDL tem que dar menos que 2. Se tiver menos que 2, seu perfil de colesterol tá legal. Ou seja, o que é um perfil de colesterol legal? É o colesterol que não é de partículas pequenas e densas. Bom dia, Rosa. Partículas pequenas e densas são as que causam infarto, são as que causam AVC. Então, se o seu perfil de colesterol, divide aí triglicérides e HDL, der acima de 2, você tem uma chance maior de infarto, de AVC. Então, a gente precisa começar a tomar uma atitude. Combinado? Principalmente se os seus níveis, marcadores de inflamação, estiverem altos. Aí você analisa lá, PCR, fibrinogênio, ferritina, todos os marcadores de inflamação.
e aí a gente começa a intervir. Então, síndrome metabólica são os critérios. Você vai precisar ter 3 desses critérios que eu te falei. Se você tiver obesidade visceral, muita gordura na barriga, se você tiver resistência à insulina, pressão alta, triglicérides alto, diminuição do HDL. Se você tiver 3 desses 5 critérios, você já entra como tendo síndrome metabólica. Outra coisa, resistência à insulina, ela vai acabar causando a obesidade e diabetes, tá? Então, se você não tem diabetes diagnosticado, mas você já pode ter uma resistência à insulina, tá? E uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça é o seguinte: não existe medicamento para tratar resistência à insulina. Isso a indústria farmacêutica quer colocar na nossa cabeça para que a gente compre remédio para tratar resistência à insulina. Qual que é o tratamento de resistência insulínica? Alimentação adequada, principalmente low carb, e mudança no estilo de vida. Alimentação low carb, você vai diminuir glicose, vai diminuir insulina, e aí a resistência à insulina vai diminuindo, tá bom? O ideal da insulina, depois de 8 horas de jejum, é estar abaixo de 5. Então, se você tem seu exame aí, dá uma olhada na insulina, ela tem que estar abaixo de 5. Você vai ver na referência do laboratório, vai estar escrito lá que o ideal é que ela esteja abaixo de 23. Olha que diferença! Olha a diferença quando a gente começa a interpretar exame de verdade, a otimizar os valores. Esse é um exemplo clássico. Você vai olhar o valor de referência do laboratório, vai estar dizendo lá, a insulina deve estar abaixo de 23. Só que 23 é muito alto. 23 é valor de gente doente, que a gente acaba pegando como referência. Então é um problema muito sério. A gente quer deixar a insulina abaixo de 5. Olha a diferença, é 4 vezes mais, 5 vezes mais. Complicado. O ideal, então, é estar abaixo de 5, mesmo que a referência do laboratório seja 23. Insulina de 12. Se a sua insulina tá em 12, já é pré-diabetes, tá? Já é pré-diabetes. E aí a gente pode analisar também índice Roma, a gente pode analisar a glicose de jejum, a gente pode fazer um teste oral de tolerância à glicose, e aí a gente vai tendo um perfil melhor. Hemoglobina glicada é excelente também. Hemoglobina glicada, ela dá a média dos últimos 3 meses de variação de glicose no nosso sangue. Seria isso. Então, com insulina alta, o que pode acontecer? A pressão pode aumentar, os triglicerídeos podem aumentar. Por que triglicerídeo começa a aumentar? Porque começa a acontecer o que a gente chama de lipogênese de novo, que o açúcar começa a virar gordura estocada. Isso aí chama lipogênese de novo. E esse processo, quando está a todo vapor, vai formar triglicerídeo. Triglicerídeo aumenta. Por quê? Gordura estocada também vai aumentar. Triglicerídeo é a forma com que a gordura é estocada no nosso corpo. E o que mais aumenta triglicerídeo? O que mais aumenta insulina? O que mais aumenta glicose no sangue? Alta ingestão de carboidrato refinado. Tá? Esse carboidrato refinado em excesso, ele vai ser transformado em glicogênio, tanto no fígado quanto nos nossos músculos. E aí essas reservas de glicogênio vão aumentar e vai aumentar a formação desses triglicerídeos.
que é a gordura armazenada. E também vai diminuir o colesterol dito bom, né? Que é o HDL. Então, carboidrato refinado aumenta triglicerídeo e diminui o HDL. Ou seja, aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. E quando diminui o colesterol bom, ele estimula a lipase hepática. Lipase hepática, a gente quer ela trabalhando a nosso favor. A gente não quer ela contra a gente. Então, outro fator negativo. E o que aumenta a resistência insulínica? Se a gente está falando que é ruim, o que vai aumentar essa resistência insulínica? Estresse, alimentação com excesso de carboidrato, privação de sono. Tudo isso aí é causa clássica de resistência à insulina. Então você vai precisar dormir melhor, você vai precisar melhorar seu estilo de vida. Se sua rotina está estressada demais e você quer ter saúde, você precisa ter saúde, você vai precisar melhorar essa questão de estresse. Porque uma hora a doença vai chegar, vai ser inevitável, tá? E não existe medicamento para prevenir resistência à insulina. Isso é questão de estilo de vida. Não adianta a gente deixar a torneira aberta, a água está transbordando e a gente fica enxugando o chão, tratando sintoma. Medicamento. Bom dia, Dolly. Tudo bom? Tudo tranquilo? Bom dia, Fabi. Não adianta então a gente ficar enxugando o chão enquanto a torneira está aberta. Resistência à insulina é mudança de alimentação e é mudança no estilo de vida, beleza? E a gente também tem a questão do índice de massa corporal. O que é? O normal é entre 18,5 e 24,9. Só que muita gente vê o índice de massa corporal como base das atitudes, né, das condutas. Só que o índice de massa corporal tem um problema, que ele não mede a nossa composição corporal. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Maria Ribeiro. Então ele não mede a nossa composição corporal. Ele não diz pra gente se a gente tem muita gordura, se a gente tem muito músculo, tá? O músculo pesa mais que gordura. Para você ter uma noção, o homem mais forte do mundo, ele tem o mesmo IMC do que a mulher mais obesa do mundo. Ou seja, o homem mais forte do mundo é super saudável, tem muito músculo, né? Obviamente. E o IMC desse cara, que ganhou, inclusive, uma prova lá de Ironman, que eles falam, esse homem mais forte do mundo, o IMC dele é igual ao da mulher mais obesa, com obesidade mórbida. Isso aí já dá pra gente ter uma noção clara de que IMC não é parâmetro, né? E o que é parâmetro? Bioimpedância. Como que você pode medir esse... Bom dia, Simone! Bom dia, bom dia! Eu tô acionando aqui a Siri do celular e tá... Então, como que a gente pode definir a nossa composição corporal? Fazendo um exame que chama bioimpedância ou pelo adipômetro. O adipômetro é tipo uma pinça que vai pegar na gordura que a gente tem e vai fazer uma dobra, assim, tipo uma prega, e aí vai fazer umas contas lá e tudo mais, e aí a gente vai chegar numa estimativa de gordura corporal. E aí a gente também chega na estimativa de massa magra, baseado na quantidade de gordura que a gente tem, tá? Vamos entrar agora no conceito do falso magro, a falsa magra. Muita gente pensa que fulana é magra, então ela é saudável.
Seria verdade isso para todo mundo? Eu te digo que não. Por quê? Muita gente é magra externamente, quando a gente olha, mas por dentro ela não é saudável. Bom dia, Fabi. Por dentro ela não é saudável. Por quê? Ela tem muita gordura visceral. É o magro que tem a resistência à insulina, tá? Assustadoramente, isso aí é 40% das pessoas que têm o peso normal. Tem esteatose hepática, tem gordura no fígado. Olha que valor relevante, né? A pessoa é magra e quase metade das pessoas magras tem gordura no fígado. A gente acha que é saudável, mas não é saudável. Tem esteatose hepática. Quando a gente faz uma ultrassom, quando a gente faz até pela bioimpedância, dá para ver, a gente vê que a pessoa não é tão saudável quanto a gente acha, não. Então, vamos avaliar esse perfil glicêmico melhor? É glicose no sangue, é insulina, é estimativa Roma, como eu estava falando, para a gente quantificar essa resistência à insulina e a função das células beta do pâncreas. Aonde que produz insulina? No pâncreas, nas células beta do pâncreas. E pode chegar um momento que essas células beta elas vão ficar exaustas de tanto produzir insulina. É tanto carboidrato, é estilo de vida ruim, que a célula beta do pâncreas ela vai produzindo insulina. Vai chegar uma hora que ela vai entrar em burnout, ela vai cansar, ela vai chutar o pau da barraca e ela vai parar de produzir insulina. E aí o bicho pega, por quê? A pessoa acaba até precisando injetar insulina. E aí complica tudo. A insulina, que é um problema na diabetes, porque ela está em excesso, a pessoa vai precisar tratar a doença com algo que está fazendo mal para ela. Mas ela precisa dessa coisa. É muito complicado. É a mesma coisa que você tratar um alcoólatra com bebida alcoólica. É mais ou menos isso aí. Quando a pessoa chega no nível de precisar injetar insulina, é porque o estado já está muito avançado, né? Então, a gente pode fazer esse cálculo do índice de Roma, ou Roma-IR, ou estimativa Roma, que como que é esse cálculo, né? Estou falando para vocês aqui. Você mesmo pode fazer, tá? Vamos estimular essa questão de a gente ser nossos próximos... Como é que é? A gente ser nosso próprio médico. Por quê? Hoje em dia, infelizmente, os médicos eles estão sendo educados na faculdade para tratar muito sintoma. Então, para você que quer prevenir doença, você vai precisar ter um conhecimento, sim. Por isso que eu entro, às vezes, muito nessa parte técnica de avaliar exame e tudo mais, porque vocês precisam saber isso. Porque, infelizmente, muitos médicos não vão fazer isso por vocês. Eu falo isso porque eu sei a educação que a gente tem na faculdade. E se a gente não sai da faculdade e procurar ir atrás dessa questão de prevenção de doenças, a gente não vai aprender em lugar nenhum, não. A gente sai da faculdade sabendo tratar doença, tratar sintoma e atender emergência. E olha lá, isso aí a gente sabe. Então, acaba fazendo uma matriz, acaba fazendo um sistema, a verdade é essa, voltado para tratar doença. Então, junta indústria alimentícia com indústria de farmacêutica, né? Mais faculdade de medicina, mais médico, mais junta todo mundo em torno do sistema. E se a gente sai desse sistema, a gente é inclusive criticado, né? Por quê? A gente começa a resolver os problemas
agindo na causa, a gente para de tratar sintoma e aí vai faltar cliente, vai faltar o combustível do sistema. É isso que acontece. Então, como que você vai calcular o ROMA? Estimativa ROMA, ROMA-IR. Você vai pegar quanto deu na insulina em microunidades por ml, tá? Ah, sua insulina deu 5. Você vai pegar esse valor, você vai multiplicar pela glicose em jejum. Vamos supor que a sua glicose em jejum deu 84. Você vai multiplicar 5 vezes 84. Você vai chegar em 420. E você vai dividir esse valor por 405. Dividido por 405. Aí vai dar 405. Aqui, ó. Pronto. Deu 1,037. Ou seja, o ROMA ideal é abaixo de 1. Então você tá no valor aceitável. Se você tá com a insulina de 5 e sua glicose no sangue tá 84, você fez esse cálculo aí de estimativa ROMA, você pegou a insulina, você multiplicou pela glicose no sangue e você dividiu esse valor por 405. No caso aqui, esse exemplo que a gente deu 1,03. Então, você está no ROMA ideal aí, que é abaixo de 1. Tolerado é abaixo de 1,97. Mas o ideal é abaixo de 1. Se a gente quer a glicose no sangue de jejum por volta de 83 e a gente quer a insulina abaixo de 5, qualquer valor desse aí vai dar um ROMA abaixo de 1, tá bom? Então, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Vamos nos atentar aí para essa questão de síndrome metabólica, porque às vezes a pessoa é magra, mas ela tem gordura visceral. Então, faz um ultrassom de abdômen, vê exame de sangue, vê perfil de glicose, vê a questão de resistência à insulina, vê a pressão como é que tá? Vê o triglicerídeo, vê o HDL, divide o triglicerídeo pelo HDL, tem que dar menos que 2. Vocês mesmos vão começando a se avaliar, vocês vão aprendendo. Se hoje você chegar e falar para qualquer médico, você avalia o triglicérido dividido pelo HDL, tem que dar menos que 2, ele não vai saber do que você está falando. Ele só vê lá o colesterol é ruim, colesterol tem que baixar. Essa é a forma de avaliação. Só que colesterol é importante para fabricar hormônio, para encapar nossos neurônios. Sem colesterol a gente não tem vitamina D. Então, sem colesterol a gente não sobrevive. Então a gente precisa de colesterol. Só que do colesterol bom, do perfil bom de colesterol. A gente não quer as partículas pequenas e densas. Essas são ruins, tá? E o que causa infarto, o que causa AVC é inflamação, não é colesterol. Primeiro o vaso se inflama e depois o colesterol chega para tentar limpar esse vaso. E aí eles acham que o colesterol é ruim, porque ele foi pego na cena do crime. Mas antes daquilo ali, tem um estilo de vida ruim, tem uma alimentação rica em processado, refinado, é biscoito, é massa, alimentos inflamatórios. É isso que está causando a trombogênese, que a gente chama, né? Beleza? Então, avalie essa questão aí. Você mesmo consegue avaliar. Não precisa de médico para isso, tá? Basta você ter o conhecimento e ir atrás de resolver, né? Ir atrás de um profissional que possa te orientar melhor. Se precisar prescrever algum suplemento, algum fitoterápico, a gente tem vários aí. Agir na causa dos problemas.
Não basta tomar remédio para pressão. Você tem que se perguntar o que está causando essa pressão alta. Por que meu ácido úrico está alto? Por que minha glicose está alta? Não basta tomar remédio para baixar a glicose. Você não está indo na causa do problema. Por que minha tireoide não está funcionando? É isso que é o tipo de pergunta que a gente deve se fazer. Aí, ó, já calcularam, 1,62. Acho que você deve estar falando da estimativa OMA. Tá aceitável, né? Tá abaixo de 1,97. Beleza? Então, a live foi essa, espero que tenha ajudado vocês aí. E a gente vai se encontrando aí às segundas-feiras e quartas-feiras, às 7 da manhã, sem falta. Qualquer imprevisto, eu vou avisar, mas vai ser praticamente certo segunda e quarta, beleza? Então, conto com a presença de vocês agora na segunda-feira, às 7 da manhã. Combinado? Então, vou ficando por aqui. Até segunda. Grande abraço e até lá. Até a próxima. Tchau, tchau.